Com R$ 250 no bolso, nossa última missão da Expedição Raiz é chegar em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, e conhecer uma região de praias paradisíacas conhecidas como Saco do Mamanguá. Deixamos Minas Gerais para trás e pela janela do carro fomos assistindo pela última vez a paisagem mudar, deixando as montanhas para trás e entrando na Serra do Mar. Depois de viajar mais de 23 mil quilômetros pelo Brasil, foi descendo a Serra de Cunha que tivemos o nosso maior susto no volante. Com a estrada em obras, cheia de curvas e toda esburacada, o nosso carro ficou sem freio, quase perdemos o controle da direção e por pouco não sofremos um grave acidente. Um grande susto tomou conta de nós e veio para nos avisar que ainda não tínhamos acabado. Depois de 234 dias de viagem, passamos por todo tipo de imprevisto que um carro é capaz de oferecer. Além das surpresas da estrada, como uma carreta tombada na Chapada dos Veadeiros. Precisamos reforçar a estrutura do bagageiro, trocar um vidro traseiro, além de pequenas peças e problemas recorrentes que nos faziam parar em oficinas mecânicas espalhadas por praticamente todos os estados do Brasil. No Jalapão tivemos nossos maiores problemas. Nas estradas de areia, batemos em uma rocha e praticamente precisamos desmontar o carro. Foram 30 dias de sofrimento até deixar a caravana capaz de andar novamente. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma. Por fora, a lataria toda amassada. Por dentro, o motor vazava óleo freneticamente e o carro só pegava no tranco. Mas foi assim, aos trancos e barrancos, que a nossa caranga nos trouxe até aqui. E não seria na Serra de Cunha que iríamos parar. Sem pressa e sem freio, descemos a serra até Paraty. O litoral sul do Rio de Janeiro é diferente de tudo que vimos até agora. Muito próxima do oceano, a Serra do Mar, ainda bem preservada, deixa as praias com um contorno verde e montanhoso. A cidade de Paraty foi muito importante na época do Brasil Colônia,
pois era por onde saíam as riquezas extraídas das Minas Gerais. A antiga igreja de Paraty-Mirim é uma lembrança dessa época. Deixamos o carro ao lado dela, preparamos nossas mochilas pela última vez e gastamos R$100 de comida para passar os próximos 4 dias. Subimos no barco de um pescador que por mais R$50 nos levou até o Saco do Mamanguá. O Mamanguá é conhecido por ser uma espécie de fiorde tropical. Isso porque o mar entra dentro do continente por um canal que tem cerca de 2 km de largura por 8 de comprimento, rodeado de montanhas. Pelas águas claras desse imenso mar azul, chegamos até uma pequena praia deserta, onde, disse o pescador, poderíamos dormir tranquilamente sem precisar pagar um camping. O problema é que não contávamos com a subida da maré no meio da noite e com a chuva, que caiu de forma inclemente durante toda a madrugada. Aliás, aprender a dormir em situações difíceis foi um aprendizado constante durante toda a expedição raiz. A primeira vez que pagamos para dormir foi com 38 dias de viagem. Durante praticamente 100 dias, se ninguém nos oferecesse um lugar coberto para passar a noite, dormíamos do jeito que desse, apertados dentro do carro. Quando tínhamos um quarto para dormir, logo ele virava escritório, ilha de edição, cozinha, lavanderia. Em algumas noites, tivemos até a sorte de encontrar um bom hotel que nos oferecesse uma ajuda. Na Amazônia, passamos quase 45 dias dormindo só na rede. Nos barcos, tivemos que aprender à força que podem caber mais de 5 redes, onde aparentemente só caberia uma. Outras vezes, conseguimos dormir em lugares paradisíacos, como em um redário de madeira construído à beira do rio Tapajós. Depois de descobrir que dormir na rede é bem melhor do que apertado no carro, começamos a passar as noites ao relento, nos postos de gasolina que fomos encontrando pelo caminho. De todas essas experiências, foi ali, no Saco do Mamanguá, que passamos a pior das mais de 230 noites que tivemos até então. Mas, como sempre, 1h a noite termina e um novo dia começa. Na manhã seguinte, fomos até a Praia do Cruzeiro e conhecemos o seu Orlando, um antigo pescador. Ele deixou a gente dormir no seu camping por 2 noites por apenas R$50. Seria nossos últimos dias da expedição. Ao lado do seu Orlando, fomos conhecer os barcos de pesca, onde a maioria dos moradores do Mamanguá trabalham. Ele nos contou um pouco sobre a vida tranquila que levam ali e as mudanças que o turismo tem trazido nos últimos tempos. A sobrevivência dos caiçaras tinha uma partícula do peixe, só que era diferenciado da agora, porque agora tem gelo, se leva peixe morto 5, 6 dias, 10 dias no gelo, porque conserva no gelo. Naquela época era salgado. Aí era diferenciado. O povo, por razão de ter muito mais peixe, então não se preocupava em matar muito peixe. Matava a quantia que desse para 2 dias, pronto, matava mais. – 99% hoje é mudado. Naquela época, há uns 50, 60 anos atrás, não tinha nenhuma pessoa de fora. Não tinha turista, não tinha de São Paulo, enfim, não tinha. Aqui era um lugar bem preservado, por razão de ser todos caiçara nativo. A razão que foram entrando os turistas, foram se embelezando pela natureza, por a maneira, foi divulgando, foram comprando. E os caiçara, não tendo nenhuma experiência, se eles estavam fazendo bem ou se estavam fazendo mal, foram vendendo e foram afastando daqui. O seu Orlando foi o último personagem típico do Brasil que conhecemos. Um pescador orgulhoso de suas raízes. Encontramos pescadores no Pantanal, na Amazônia, nos Lençóis Maranhenses. Pessoas que vivem no campo, na lida da terra,
na criação de animais no lombo do cavalo. Assim como ele, conhecemos homens e mulheres de todas as regiões do país, que vivem intensamente suas culturas, mantendo as formas de vida antigas que fazem parte das diferentes regionalidades do Brasil. Em alguns lugares, o artesanato é a principal fonte de renda da população e dá um brilho especial na cultura dessas comunidades, que demonstram conhecer a natureza e transformá-la em peças de rara beleza. A farinha de mandioca talvez seja o principal alimento do brasileiro, e encontramos espalhados pelo país muitos lugares onde ela ainda é produzida de forma artesanal, assim como é feita a agricultura de subsistência, que mantém o homem no campo. E ali no Mamanguá, tivemos nossa última experiência ao lado dos pescadores, de brasileiros de raiz. Hoje, se você olhar em toda parte do Mamaguá, no Mamaguá esquerdo, do Mamaguá direito, você olha e você vê que não tem sequer uma devastação. Todo cheio de mato, parece a Mata Atlântica, por razão de quê? Que ninguém trabalha mais em roça, ninguém planta mais aipim, ninguém planta mais banana, ninguém planta mais alface, ninguém faz mais horta, por razão de quê? Porque entrando o turista, aí o povo caiçara se envolveu com os patrão e deixou do outro lado a lavoura. E quem era da pesca deixou um pouco a pesca. Quem soube aproveitar comprou um barquinho, comprou uma lancha, comprou outras coisas. Então quer dizer que mudou de trabalhar na roça, ser lavrador. Geralmente tem uma série de percursos. Eles vêm aqui mais para artesanal, qual que seja. Figurar um artesanal, que são poucos que fazem hoje. E por outro lado, um descanso, uma tranquilidade. Segundo. Terceiro, eles querem comer um camarão fresquinho, um peixe fresco, ou outra qualidade de fruto do mar fresco. Aqui não é uma área poluída, sempre preservado e sempre da natureza, sempre natural. No dia seguinte, pegamos nosso equipamento e fomos fazer algumas trilhas. Primeiro, fomos até o fundo do Saco do Mamanguá, atravessando as comunidades de pescadores até chegar em uma área de floresta. Depois de uma trilha fácil, chegamos até a Cachoeira do Rio Grande, de água pura e refrescante. Fomos fazer uma trilha mais exigente, uma subida íngreme com mais de 450 metros de desnível, que nos levou até o cume rochoso do Pão de Açúcar, que tem talvez a vista mais bonita de todo o litoral brasileiro. Lá em cima fizemos um almoço improvisado. Uma cozinha de emergência, que é como nos acostumamos a chamar quando era preciso cozinhar em situações pouco favoráveis. E foram muitas cozinhas de emergência espalhadas pelo Brasil.
Nosso carro estava sempre equipado com uma cozinha completa. Então, qualquer lugar na estrada que tivesse uma boa sombra nos servia de restaurante. Cozinhamos muitas vezes embaixo de grandes árvores, com a tranquilidade de não ter pressa para chegar a lugar nenhum. Quando chegamos em Brasília, decidimos fazer uma cozinha de emergência especial, em frente à Praça dos Três Poderes, de onde desgovernam o país. Em muitos lugares éramos convidados a comer. No Jalapão, passamos o Natal com uma família que nos recebeu em casa. Uma pena que nos outros dias a nossa cozinha era no meio das ferramentas e peças de carros quebrados. Em Aparados da Serra, ganhamos o almoço todos os dias no restaurante. E no Cariri, tivemos comida em fartura, com 4 refeições por dia. Em qualquer lugar que fosse, o que não faltou foi desculpa para preparar uma boa refeição e distrair a cabeça dos problemas de dinheiro, de cansaço e do carro. E agora estávamos ali, no alto de uma montanha, com um cenário paradisíaco, fazendo a nossa última refeição preparada ao ar livre. Foram apenas 4 dias no Saco do Mamanguá. Tempo suficiente para conhecer um pouco do dia a dia desses homens do mar, que vivem isolados em um paraíso natural. E também tempo suficiente para refletir sobre toda a jornada que fizemos, em busca das raízes do nosso país. Qual que é a sua raiz? A minha raiz? Como que é? Minha raiz, descendência, se diz? Tá, eu vou falar a primeira coisa que vai vir na minha cabeça. A minha raiz. Acho que eu já sei. Então, as raízes, na maneira que eu sou das raízes daqueles antigos e eu procuro a preservar, que eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito bom. As raízes é aquilo que você vê antes passado, que você lembra dos passados, lá da tradição, lá de trás, a maneira, as raízes, o bom exemplo, a cultura, a capacidade, a maneira do olhar, do respeito. Meus avós diziam que o homem na época deles não precisava de um documento. Se tirasse um fio de barba e deixasse como dívida, aquilo ali se pegava como se fosse um cheque. E aquilo se... Então eu ainda procuro, entendeu? A equilibrar dessa maneira, porque isso é a raiz lá de trás. A minha raiz é aqui mesmo, Cambará do Sul, descendente de açorianos. Bom, eu sou caiçara, na verdade, né? Porque eu sou do Petar. Então eu tenho um pouco de índio no sangue. É uma mistura de tudo. O brasileiro é mistura de tudo, né? Então... É brasileiro, né? É porque eu sou daqui do Brasil, né? Nasci no Brasil, sou brasileiro e poconiano. Rapaz, minhas raízes são meus pais, não é? Porque meus pais foram as pessoas, para bem dizer, foi fundador desse local que nós moramos aqui. Meu DNA, eu chamo de DNA, sangue quilombola, sangue de negro. Minha raiz é o mato, né? Acho que minha raiz está aqui, ó. Bom, tem minha raiz aqui. Minha raiz é a natureza, minha raiz é
é a roça, minha raiz é o povo, minha raiz é a música, minha raiz é rir. Mas a minha raiz é o vaqueiro, é o cordelista, é o poeta de viola, é o tocador de forró. Então, a raiz, daqui para frente, é que eu, como seja uma árvore, então eu tenho que repassar o conhecimento para o meu filho, para o meu neto e para outras pessoas. Saber quem sou eu, acho que isso é a minha verdadeira raiz, né? Não sei se eu fui bem claro para você, mas eu me identifico desta forma, né? Depois de conhecer tantas pessoas que transformam suas histórias de vida em jornadas de grandes heróis, é a hora de voltar para casa. Já não somos os mesmos que saímos do interior de São Paulo 8 meses atrás. Seremos sempre 2 caipiras com alma viajante, mas agora repleto de bons amigos e histórias alucinantes em todo o Brasil, que nos ensinaram a ver o mundo com outros olhos. E quais são as nossas raízes? São sementes espalhadas pelo Brasil, que durante essa viagem germinaram no sorriso de cada pessoa que nos recebeu. Floresceram na ajuda de cada amigo que fizemos. Deram frutos nas entrevistas sinceras de cada personagem que conhecemos. E por fim, são raízes fincadas profundamente na certeza de que a diversidade da vida e o orgulho das nossas origens são o nosso maior valor. Fizemos a última parada na casa do nosso engenheiro-chefe, Rafael Cone. Meus irmãos foram até lá para nos receber e comemoramos muito a conquista de um enorme desafio. E pegamos a estrada pela última vez. Foram 240 dias de viagem. Passamos por 18 estados brasileiros e o Distrito Federal. Depois de navegar 5.000 quilômetros pelos rios da Amazônia e dirigir 20.000 quilômetros de estradas com um carro antigo, o nosso único assunto dentro do carro eram os planos para a próxima expedição raiz.